Mais uma semana se passou e o preço do Bitcoin continua na faixa dos 80 mil dólares. Enquanto isso, Ethereum e Solana também continuam na mesma região de preço praticamente da semana passada. E essa semana também, até o momento, os preços dos mercados ainda não se movimentaram muito. O preço desde ontem para hoje está praticamente lateral, tanto do Bitcoin, Ethereum, também Solana. E mesmo que os preços não tenham se movimentado muito, nesse vídeo eu vou trazer uma atualização gráfica do que eu acredito para o preço dessas três criptomoedas. Para quem também não assistiu, na semana passada eu trouxe uma atualização e toda semana agora eu vou trazer uma atualização dessas três que são hoje as três principais criptomoedas do mercado. Então bora para análise, mas antes não esquece deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Minha visão para o Bitcoin, para as próximas movimentações do Bitcoin, segue sendo a mesma. Porém, vou dar uma contextualização do que tem acontecido nos últimos dias e o Bitcoin tem subido um pouco mais forte do que eu gostaria de ter visto. E por isso, podemos contextualizar que existe uma probabilidade, que na minha visão é pequena, do movimento de correção já ter se encerrado, pelo fato da estrutura da correção mostrar sim essa possibilidade. Isso porque geralmente esse movimento afunilado, esse movimento de cunha, ele acontece da seguinte forma: uma primeira pernada de queda, a primeira pernada corretiva, estruturalmente é dessa forma, uma segunda pernada e também uma terceira pernada, onde a gente tem a captura, ou seja, o rompimento de duas vezes dos fundos anteriores, formando três fundos. Nesse caso, tivemos essa primeira pernada, tivemos a nossa segunda pernada e tivemos sim a nossa terceira pernada. E por isso a estrutura corretiva pode, no caso, sim ter se encerrado. Pode ter se encerrado exatamente nessa movimentação de quando o preço atingiu a faixa dos 74 mil dólares. Mas essa possibilidade, essa probabilidade do preço já ter encerrado seu movimento corretivo é pautada apenas no movimento, na estrutura desse movimento corretivo. Enquanto continuo acreditando que o preço do Bitcoin não tenha feito já o seu fundo e ele ainda deve voltar a corrigir. Apesar de, nos últimos dias, a gente ter tido este movimento que foi um pouco mais forte, ele foi um pouco mais elevado do que eu acreditava. Eu gostaria de ter visto o preço chegando aqui no máximo até essa região dos 83 mil dólares. O preço ultrapassou essa região, mas com uma movimentação ainda bastante fraca e sem força. Geralmente, quando a gente tem um movimento de fundo, o preço tende a reagir um pouco mais forte e também com um pouco mais de volume. Onde, nesse caso, a gente teve um volume no fundo, que foi muito parecido com os volumes anteriores que a gente teve, mas a continuação dessa movimentação de alta foi extremamente fraca em volume, foi perdendo volume, o que demonstra fraqueza nesse movimento de alta. Além disso, no curto prazo, o gráfico de 4 horas, a gente pode ver nitidamente que o preço deixou um fundo duplo, ou seja, uma região de liquidez bastante grande, e a movimentação tem sido de forma afunilada. De forma afunilada demonstra também uma perda de força, quando a movimentação do preço tende a está perdendo as amplitudes das suas pernadas, nesse caso aqui de alta. A gente pode ver, a gente teve uma primeira pernada de alta forte, uma segunda pernada de alta bem mais fraca e uma terceira pernada de alta quase que lateral, mostrando esse enfraquecimento da movimentação de alta, mostrando que a gente ainda tende a continuar em um movimento corretivo. E é por isso que eu acredito que nos próximos dias e nas próximas semanas, a partir do preço em que o Bitcoin está agora, a gente pode sim ter essa continuidade dessa correção, onde o preço deve voltar a cair nos próximos dias, fazer esse movimento buscando a região de 73 até 66 mil dólares, que é uma grande e forte região de demanda, uma região de grande interesse, onde o preço tende a fazer o seu fundo e então voltar a sua movimentação, a sua tendência de alta. Já o Ethereum continua extremamente horroroso. O gráfico do Ethereum está muito feio nesse ciclo, o movimento total, se a gente for ler, ele corrigiu 65% aproximadamente aqui no seu fundo e a movimentação não está nem um pouco legal. Eu gostaria de ter até mesmo, para o Bitcoin eu diria que ele subiu um pouco mais e o Ethereum subiu de menos. Eu gostaria até mesmo de ter visto uma movimentação um pouco mais incisiva do Ethereum, que ainda pode acabar acontecendo, mas gostaria de ter visto uma movimentação um pouco mais alta, buscando aqui a região dos 1.700, próximo dos 1.800 e aí então iniciar essa movimentação de correção. Esse movimento que até o momento não aconteceu. O Ethereum está extremamente fraco, ele está praticamente, apesar de a gente ter visto uma alta aqui de 22%, o gráfico geral fez isso em um dia e o movimento está extremamente fraco.
está praticamente lateral aqui nos últimos dias e deve seguir exatamente a movimentação do Bitcoin. Ele está segurando nesse momento nessa região, nessa faixa de demanda, que eu não acredito que vá segurar, e vai seguir a movimentação do Bitcoin e nos próximos dias tende a voltar a corrigir. E na minha visão, deve possivelmente segurar nessa faixa de preço, que é uma grande região de demanda, é uma região que tem faixa de volume, inclusive eu comentei isso no último vídeo. Quando a gente traça o volume profile, a gente vê que a POC, a nossa região de ponto de controle, a maior quantidade de volume que a gente teve foi nessa região aqui, onde eu acreditava que o Ethereum seguraria. É uma região extremamente forte, bastante importante, não segurou, e nesse momento as duas maiores faixas de volume que a gente tem é esta faixa aqui e também essa faixa aqui abaixo, que conflui perfeitamente com essa região de order block, esta região de demanda no preço. Então é por isso que eu acredito que nos próximos dias Ethereum tende a continuar feia desse jeito que ela já está e tende a continuar também a sua movimentação de queda, a sua movimentação de correção. Fazendo este movimento de correção, buscando essa região dos 1.277, 1.280 até 1.150 aproximadamente. Diferentemente do Bitcoin, onde eu vejo sim Bitcoin rompendo o máximo histórico, eu vejo o Bitcoin rompendo o topo e se valorizando bastante, para Ethereum eu já estou extremamente cético quanto a esse movimento. Acredito sim que Ethereum deve continuar a se valorizar, deve seguir a movimentação do mercado de valorização, que eu ainda acredito sim, porém pode ser que essa movimentação, essa valorização não seja tão forte e tão grande quanto a gente espera. Isso porque ela vai decepcionando bastante e o seu gráfico também mostra isso. Hoje, a sua movimentação gráfica não é de demonstração de uma alta imponente, assim como eu vejo do Bitcoin. A movimentação, até mesmo como eu já comentei na semana passada, quando a gente pega o gráfico... Quando a gente pega o gráfico total, é uma movimentação de que ainda a correção total não tenha encerrado. Ou seja, um movimento de que a gente tende a voltar aqui a se valorizar, mas talvez apenas para vir e fazer mais um movimento de queda e aí sim encerrar um movimento macro de correção. Isso, graficamente falando, seria extremamente interessante, porque mostra que todo esse movimento aqui é um movimento maior de correção nessa movimentação em bandeira, nesse movimento corretivo total. Então, pode acabar acontecendo? Pode. Porém, existe sim uma perspectiva do Ethereum voltar a se valorizar e talvez romper máxima histórica ainda nesse ciclo. Então, é bastante importante acompanhar, porque no movimento macro, graficamente falando, não é isso que ela vem mostrando nas últimas movimentações. Mas é o que eu acredito nos próximos dias. A Ethereum tende a voltar a buscar a região dos 1.280 até 1.150, exatamente como eu comentei aqui, e aí pode sim voltar a se valorizar, pelo menos aqui no curto prazo. E agora indo para a Solana continua a mesma coisa de semana passada praticamente. Até mesmo essa movimentação de curto prazo está bastante parecida com o movimento do Bitcoin, que como eu comentei, estruturalmente essa correção, essa pequena correção, faz sentido ela ter encerrado pela sua estrutura, com a formação desses três fundos importantes. Primeiro fundo formado, segundo fundo formado e também terceiro fundo formado. Isso a gente pode ver que nesse movimento aqui mais micro, menor, exatamente somente essa estrutura aqui, ela tem essa possibilidade de ter se encerrado por ter feito uma estrutura bem interessante principalmente nesse movimento mais micro, ela mostra que pode sim ter se encerrado essa movimentação de correção pela estrutura exatamente desse movimento. Mas da mesma forma como eu comentei na análise do Bitcoin, acredito ainda que Solana deve manter a sua movimentação de correção e fazer uma movimentação um pouco diferente. Possivelmente no futuro poderemos contextualizar exatamente quando acontecer essa movimentação como um movimento alargado, onde o preço fez cada movimentação maior que a outra. Como a gente teve, por exemplo, esse movimento aqui, depois o segundo movimento aqui não foi ainda maior, mas o terceiro movimento tende a ser maior, formando este padrão nitidamente alargado. Isso porque, assim como no Bitcoin, a Solana está fazendo uma movimentação onde este fundo aqui, nesse caso aqui, até foi um fundo, a movimentação de retorno dessa alta recente que ela teve, foi um pouco mais forte que
no preço do Bitcoin, mas a gente teve aqui o mesmo exemplo, um volume extremamente baixo, ou seja, não teve interesse para dar continuidade, ainda não mostrou nenhum interesse nessa movimentação de alta. Além disso, o preço não estaria segurando em nenhuma região importante, simplesmente estaria fazendo um fundo no meio do nada, o que não é impossibilidade de se existir. Porém, é mais interessante a gente ver o preço segurando em regiões onde há demanda, onde há interesse. Na minha visão, a única região aqui abaixo que eu vejo ainda interesse a gente tem mais abaixo, regiões ainda mais abaixo do preço com interesse, obviamente. Porém, nessa região de preço baseada no movimento atual, a única região de interesse que eu vejo como interessante é essa faixa dos 91 dólares e também 78, ou seja, faixa dos 91 até os 78 dólares, onde é uma grande região de oferta, uma região de demanda e uma região de forte interesse, onde o preço tende a segurar e então voltar a se valorizar, formando essa movimentação aqui, essa estrutura de preço corretiva complexa, onde o preço trabalha uma lateralização, como eu já comentei anteriormente, faz uma captura acima, depois vem, faz uma captura abaixo e o preço volta à sua tendência na qual ele já vinha antes, que nesse caso aqui é de alta. E essa foi a atualização gráfica de hoje, onde eu trouxe a minha visão, a minha análise do que eu acredito para o movimento do Bitcoin, do Ethereum e da Solana.